dignos por certo de quem os escolhe, também os ínfimos podem realizar um progresso. Há, pois, uma lei, e nesta lei uma série de princípios. De involução deriva a ignorância, desta o egoísmo, do egoísmo, o sistema da força, desta a seleção e o progresso de um lado, e o mal e a dor, do outro. Este mundo de leis naturais não conhece a justiça, que é conceito novo de um mundo mais elevado. A força, defronte à lei moral, é violação e injustiça. Entretanto, esta injustiça que parece não possuir limites porquanto a força pode tudo e tudo poderia destruir e usurpar, impondo-se desmedidamente, tem um freio em sua mesma lei, a força que se desencadeia dos egoísmos limítrofes, uma tentativa de equilíbrio, um rudimento de justiça que, mesmo tomando por unidade de medida a injustiça da força, garante a cada ser o que lhe corresponde. E através do equilíbrio de tantas injustiças, consegue uma espécie de justiça primitiva, o máximo que é possível conceber naquele nível de vida. Poderá parecer difícil perguntar-se como num mundo, no qual o devorar-se reciprocamente é uma necessidade primordialmente orgânica, e os vários graus de evolução uma necessidade lógica, como conseguiu, dizíamos, nascer e afirmar-se o conceito de altruísmo, bondade e justiça, tão prejudicial para o eu, tão antivital, porquanto se estriba no abandono de todas as ofensas e defesas. Conceito de vida que revoluciona todos os valores anteriores, e que significa uma negação tão completa de tudo quanto pode ardentemente apetecer à natureza. O que este conceito representa na economia da vida até pareceria absurdo. Há um meio termo, o reinado do direito, onde se acha a verdade. Em seu nome, alguns homens se atreveram a rebelar-se contra tudo o que significa vida em nosso planeta, vivendo fora das leis da animalidade, sem sucumbir mesmo quando se haviam despojado das armas de ataque e defesa, antes triunfando, já que eles foram gênios e santos. Qual era, pois, essa força que os sustentava? Existe, então, uma ainda mais sutil e mais potente, uma força mais forte do que aquela indispensável para a vida, capaz de impor-se a todos, mesmo renunciando à luta. Normalmente, de acordo com a lei da força que domina a Terra, o sistema de altruísmo, bondade e justiça vale menos do que um escrúpulo inútil. É verdadeira passividade, é gravame que trava, e, pior ainda, é sinal de debilidade que preludia a derrota. Aquele que renuncia a agredir e defender-se, aquele que oferece a outra face às ofensas, como quer o Evangelho, aquele que se recusa a afundar suas garras na carne alheia para alcançar uma vantagem e, por princípio, não quer obter pela força todos os infinitos prazeres da vida, é derrotado, reduzindo-se a uma existência de dor por expansão ilimitada. É um vencido à margem da lei, um desterrado do mundo, uma nulidade que se destrói. Aquele que segue os ideais superiores, observado pelo reino da força e com a psicologia da força, parece inerme, indefeso, ridículo aquele o assalta facilmente, aniquila-o sem esforço, quase por gracejo. E, entretanto, o vencedor, nesse mesmo instante, assim como os que crucificaram Cristo, sente naquela derrota, naquela debilidade, o mistério de uma força maior, que surge de longe como um estrondo de trovão, despertando um eco terrível nas profundidades do espírito. Um relâmpago arroja um facho de luz em sua alma cheia de trevas, revelando o ignoto, e ele pressente a realização de vidas mais vastas, intui o que é justo. Assim, o vencedor, no mesmo instante de sua vitória, experimenta a sensação da derrota. Então, num calafrio de espanto, treme e foge, ou melhor, permanece e venera. O vencido olha do alto como um vencedor, e tal é, pois descobriu e revelou uma forma de vida mais elevada e nela triunfa. As forças naturais emudecem, desconcertadas, ante este estranho ser sem armas, que proclama uma assombrosa lei nova e parece pertencer a outro mundo.
Qual é esta força, tão inexorável, esta nova lei ante a qual o mundo natural treme e se dobra? Existem, por acaso, dois sistemas de vida possíveis, duas leis, dois mundos, próximos e em luta, entre os quais oscila a vida do homem. O querer concluir desconhecendo a importância da força na economia da vida seria, quando menos, apressado. Foi a força bruta quem realizou e segue realizando a seleção no reino animal. Este é também um modo de progredir, um tipo de técnica evolutiva, mesmo quando implique a gênese da dor, um aspecto da grande lei de ascensão, se bem que nos graus mais baixos. A justiça divina, equilíbrio universal, também se manifesta nela, já que no choque de forças inimigas em processo de contínua agressão, a ação e a reação se neutralizam. O desequilíbrio do pormenor se equilibra no conjunto e de uma soma de injustiças resulta, como dissemos antes, uma primeira forma de justiça. Nele a força encontra dentro de si mesma uma primeira limitação. Ademais, foi a força bruta que cumpriu a grande função, na história do homem, de levá-lo a afirmar-se como o primeiro campeão do reino animal. Foi a prepotência, carência de escrúpulos e de piedade, que criou os povos dominadores e vitoriosos. A força, pelo menos nas circunstâncias em que se encontravam em seu primeiro período de desenvolvimento, era-lhes necessária, e, muito, sem dúvida, criou. Observamo-lo na antiga Roma e na América de nossos dias, seleção dos indivíduos mais ousados, mesmo quando menos escrupulosos, mais ricos de energias ativas e construtivas do que da perfeição moral tão ambicionada pelas velhas civilizações. Porém, se a força criou muito, também destruiu muito, e um mundo que se fundasse somente na força, acabaria por se destruir a si mesmo. Junto a todo vencedor há sempre um vencido que lembra, melhor do que aquele, esta destruição. Todas as experiências da vida se gravam na alma humana. As impressões volvem na raça, o instinto recorda, formando-se, assim, a par com o sentimento de admiração e respeito pela força, também um sentimento de repugnância e de ódio, porquanto no vórtice humano que se renova incessantemente, o vencedor se transformou, a miúde, no vencido. E todos experimentaram quantas dores acarretou a força quando utilizada em sua própria vantagem. São assim as raças velhas que, por terem vivido muito, cansaram-se da luta até a neurose. São elas que mais detestam e querem eliminar o uso da força. Este ódio, este desejo de suprimi-la, nasce da necessidade e do interesse que cada qual possui em destruir o exercício daquela por parte dos demais, para conservá-lo tão somente para si. Sendo de todos em particular, converte-se em desejo da coletividade e a repressão da força se generaliza a tal ponto que se torna hábito, converter-se primeiro em lei religiosa e depois civil dos povos. A humanidade cumpre, desta maneira, uma espécie de rodeio a fim de expulsar de seu seio aquela audácia, a qual ela deve tanto e que é o sangue de seu sangue, para, entretanto, ir afastando-a paulatinamente, circunscrevendo-a cada vez mais e contendo-a por todos os meios ao seu alcance. É deste modo que assistimos a um espetáculo bem estranho, a força que, através do uso, tende a eliminar-se a si mesma. Ela, à medida que a civilização organiza a sociedade humana, tornando-a mais homogênea, vai perdendo cada vez mais sua importância, manifestando-se somente nos indivíduos atrasados, o que é sinal de regressão, como seu desaparecimento é de maturidade. Tudo tende a excluí-la. Os ideais de justiça e liberdade se fazem sempre mais necessários. A diferenciação dos tipos humanos, produto da evolução da vida, a especialização para as aptidões psíquicas, outorgadas por acumulação de experiências, traria o afastamento dos vínculos e a desagregação social, se não os aproximar a outra necessidade, e outra força a não reorganizar estes especializados em um organismo coletivo mais vasto, onde a atividade de cada um segue as linhas de maior rendimento,
dado pelo trabalho no campo das faculdades adquiridas. Estas forças são os ideais que, em oposição à violência, constituem o cimento precioso que amalgama os instintos egocêntricos e exclusivistas em um organismo coletivo maior e mais potente. É assim que os ideais, enquanto satisfazem uma necessidade e alcançam um benefício, abrem passagem e traduzem-se em realidade. Eis aqui uma segunda restrição que a força encontra em si mesma. Ela é um fator de evolução que se manifesta para destruir-se, ou, em outros termos, é um fator transitório na grande rota da libertação. Se a força possui um valor imenso em determinadas circunstâncias de vida e ambiente, conserva seu domínio até que o exijam as supremas necessidades do progresso. A série dos abusos e das violações tende, através de um mecanismo de reações e choques, a alcançar um estado de equilíbrio mais firme e mais perfeito, e, por evolução, se cumpre o milagre da transformação da força em justiça. Prova evidente da relatividade e da mobilidade contínua de todas as posições da vida. Prova de um transformismo ascensional de tudo e de todos. Prova de que a vida é possível em formas e em níveis distintos, a cada um dos quais correspondendo um organismo de leis e todo um mundo. Um mundo que se transforma em outro sem destruir-se, e do qual o ser vem tomar parte à medida que afloram nele as aptidões para saber viver nele e as faculdades de sabê-lo sentir. Tudo isto demonstra a contemporânea existência de dois mundos distintos, de duas leis, a força e a justiça, o reino da besta e o reino do super-homem, entre os quais o homem oscila e se debate, cumprindo um passo que significa transformação e criação biológica. A fim de não me estender demasiadamente, delineei as duas leis sob o aspecto de força e justiça, que constituem sua característica essencial. Em um sentido mais vasto, a primeira compreende o mal, o vício, a violência, tudo o que na evolução significa atraso e no homem rancor da besta. A segunda compreende todo o edifício das virtudes que as religiões e as leis se esforçam por inculcar no coração do homem. As duas leis são o bem e o mal. O mal é o passado, e o bem é o futuro. A passagem cumpre-se por evolução e dela nasce o conflito, que é contínuo, entre as duas formas. Portanto, o mal e o bem são relativos ao indivíduo, à raça, ao grau de evolução. Isto é nulo o conceito de culpa, a menos que por culpa se entenda a ignorância que nos faz preferir a desvantagem de retroceder ou retardar a evolução, ou seja, buscar uma forma mais completa de felicidade. Estes conceitos éticos sobre bases racionais e científicas se afastam muito das normas dos códigos penais religiosos e civis, os quais, se resultam explicáveis em sua gênese como reação e como defesa, carecem de significado no mundo superior da justiça e devem ser relegados ao do egoísmo e da força. Quantas vezes, observando a alma humana, perguntei a mim mesmo como é possível a existência contemporânea de duas normas de vida tão diferentes, como podem estas pretender impor-se simultaneamente, e o porquê deste conflito, desta coexistência de afirmações opostas, desta contradição no coração mesmo do homem. Eu sentia seu duplo imperativo em cada ato, e em cada ato havia uma luta. De um lado, o sonho do ideal, tão belo, tão puro, tão perfeito, e, do outro, o proveito imediato do utilitarismo. De uma parte, a equidade consagrada oficialmente por todas as leis religiosas e civis, e da outra, coroada pelo êxito e apreciada incondicionalmente em privado, a força, como tal, sem escrúpulos. Na prática, o que é excusável, às vezes, se se tem em conta a opressão das necessidades materiais, as exigências da vida e a miragem de uma utilidade mais tangível por estar mais ao nosso alcance, eu via que os ideais, os princípios, a utilidade maior, porém, mais remota, eram tidos em menor conta, como uma realidade desagregável que se desvanece no mundo dos sonhos. Via, às vezes, acender-se à luta, e não sempre para optar pelo útil,
relegando o ideal entre as belas formas de retórica, entre as indiscutíveis verdades, julgadas como mentiras convencionais, um vínculo do qual, na prática, é mister desligar-se como de uma posição desvantajosa. Via o anjo alado, de fronte radiante, sempre em luta com a fera audaz e selvagem. Em cada ato, dois caminhos opostos, uma teoria e uma prática, um modo de dizer e outro de agir, uma mentira muito cômoda e uma realidade muito árdua para seguir. Não compreendia como era possível, para o mesmo indivíduo, existir contemporaneamente em dois mundos opostos e cumprir duas leis contrárias. A explicação do absurdo somente me poderia oferecer a teoria evolucionista. Uma duplicidade contemporânea de leis somente é possível num regime de evolução, como o trânsito de uma para outra fase. Somente o ocaso de um período e o alvorecer de outro podem produzir tais contrastes. Somente o homem os conhece, não mais a animalidade inferior que descansa satisfeita na plenitude de sua fase. O homem vive, pois, em formas de transição, em níveis distintos segundo os casos, que vão da besta ao super-homem. Vive em parte no passado, e em parte se projeta para o futuro, ensaiando e explorando o passo para formas mais elevadas. Restaram de tudo isto vestígio nas oscilações seculares das religiões, das filosofias, das leis, das instituições, oscilações que poderiam parecer incertezas, mas que são evolução. Normos e imperativos que queriam ser absolutos e perfeitos, mas que são aproximações progressivas de perfeições cada vez maiores. Este passo é uma superação biológica, a transformação do homem no super-homem, o maior acontecimento da época moderna. Realizar esta marcha é a necessidade mais viva, o objetivo supremo da vida individual e coletiva. Apressá-la, se fosse possível, para alcançar uma felicidade mais estável e completa, é a mais profunda aspiração da alma humana. A busca dos meios para realizar e acelerar esta passagem constitui o objetivo deste capítulo. Temos estudado a evolução espiritual, primeiro no homem como evolução de seu organismo psíquico, em seguida como o desenvolvimento de concepções na evolução dos ideais. Observamo-la agora em seu aspecto mais universal e grandioso, como uma sucessão de mundos e organismos de leis, onde o homem vive sucessivamente a sua gloriosa ascensão. Esta marcha, da qual queremos estudar os aspectos, as leis e os resultados, é um fenômeno susceptível de um estudo positivo, porquanto admite a observação e a experimentação. É um fenômeno natural no sentido de que se realiza por si só, em forma espontânea, diria quase automaticamente, por um jogo de forças irresistíveis e fatais, porque é a vontade das grandes leis e a necessidade mais potente do ser, porque o mover-se, e mover-se ascendendo, está na essência íntima do universo. Pode, porém, produzir-se também racionalmente, ou seja, primeiramente compreendido e depois desejado e conduzido pela inteligência humana, sem que tenhamos de estranhar esta intervenção do homem na conduta e na utilização das leis naturais. A inteligência humana é por si mesma uma força criadora e das mais poderosas. Pode, portanto, não somente entrar em combinação fecunda com as outras forças, senão também até certo ponto, assumir sua direção. Movem-se tais forças de acordo com as leis que, embora sejam algo adiantadas, não alcançaram totalmente a perfeição, acham-se sujeitas ao esforço do ensaio e ao perigo do erro, mesmo quando corrigido e compensado. Se o equilíbrio se restabelece de pronto e o progresso se manifesta em seguida, a prova contém sempre um desgaste que a inteligência pode evitar, estudando o mecanismo das leis que tudo regem com precisão matemática, orientando as energias e dirigindo o esforço para obter um rendimento maior. Deste modo o homem pode progredir no saber, se conduzir o grande oceano de forças, que é o universo, para conseguir, em vez de dano, vantagem. O ignorante, por não saber mover-se no meio delas,
por desconhecer o efeito de seus próprios atos, pedindo que o equilíbrio universal não pode nem quer absolutamente dar, choca-se de contínuo contra reações dolorosas, crendo possível, pela violência, forçar as leis para eludi-las. Tenta substituí-las pelo impulso insignificante de sua própria vontade, rebela-se contra a corrente de todo o funcionamento orgânico do universo, e a corrente o arrasta. O sábio, ao contrário, pede harmonicamente só aquilo que é lícito pedir, e obtém. Deste modo, se pode realizar racionalmente, com o máximo rendimento e a maior aceleração possível, a ascensão de um mundo a outro. É bem certo que, por outro lado, estas coisas são tão velhas como o homem. Repito-as numa forma nova de objetividade analítica, mais verdadeira, mais palpitante, para que recuperem a vida da qual pareciam haver se afastado. As religiões e as filosofias, e todo o pensamento humano acumulado no passado, concordam com a crença moderna mais evoluída. As maiores inteligências, assim como a alma amorfa das grandes massas humanas, elaboraram-nas, buscando e experimentando todos os dias, através de vários sistemas, em todos os lugares da Terra, com todas as aproximações e resultados possíveis. É mister explicar e afirmar que a existência de um organismo de leis, movem-se de acordo com elas, jamais ao acaso, todas as forças do universo, leis que são uma vontade e um conceito que é como a alma da criação. Seu imperativo expressa-se sempre nas coisas reais da vida, é sempre um fenômeno em ação, e encontramo-lo invariavelmente no fenômeno, ligado à matéria, como a alma ao corpo. O conceito existe detrás das coisas, oculto na profundidade do mistério, manifestado tão somente em suas consequências últimas, e é por sua vez também vontade e ação, assumindo a personalidade do eu que pensa, quer e age, divindade invisível, porém onipotente e onipresente. Esta concepção naturalista não diminui nem anula, senão agiganta o conceito da divindade. Poder-se-ia traduzir, com as mesmas palavras da Gênese bíblica, o conceito antropomórfico: o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. É natural que, com o progresso da sabedoria humana, este conceito se engrandeça. Cada profeta, cada fundador de religiões, já nos proporcionou uma aproximação maior. Logo, com a evolução da ciência que continua a evolução das religiões, a alma humana vai cada dia, sondando e decifrando um novo artigo da lei, cumprindo relativamente a si mesmo uma contínua e progressiva revelação da divindade. A evolução, a elevação desde o âmbito de uma lei a outro mais alto, cumpre cada dia no ser uma progressiva realização da divindade. Encontramo-nos, pois, perante uma grande transformação que o homem pode executar em si mesmo, dirigindo-a racionalmente em harmonia com todo o funcionamento orgânico do universo. O trabalho de compreender e o ainda maior de realizar o complicado fenômeno tendem, por certo, a uma utilidade final, obrigando-nos a perguntar qual pode ser esta. Falei de utilidade que justifique o esforço, o compense e nos faça decidir a intentar a difícil prova, porquanto sei por experiência que o prêmio e o objetivo final de tudo isto não é uma quimérica idealidade, um vão espiritualismo, senão uma vantagem de poder alcançar a mais completa felicidade. É um eterno problema que nós outros vamos encarando, problema real, fascinante, que emana de uma necessidade imperiosa do espírito, de um instinto misterioso que outorga ao homem o direito de pretender e a certeza de obter, em um futuro mesmo que distante, uma satisfação absoluta. Este problema que estamos estudando, se bem que o mais difícil, é também o mais radical e o mais positivo para alcançar a meta desejada, já que não se estriba a nos sobrepor exteriormente a si mesmo todos os possíveis domínios e possessões transitórios e ilusórios, senão na transformação da maneira de ser numa profunda e definitiva renovação do eu. Trata-se de uma transformação da lei, da fuga de um mundo inferior, da libertação, enfim,
de todas as dores que o povoam. Se aquele que vive no nível da lei subhumana permanece isolado em seu egoísmo e deve lutar sem descanso contra todos, quando ascende no âmbito da lei superhumana já não necessita lutar e nem esforçar-se, e poderá, coisa absurda no mundo inferior, depor evangelicamente as armas de ataque e defesa e, com estas, a angústia da incerteza e da derrota, porque existe uma força mais poderosa sob cuja proteção se colocou e que espontaneamente o protege. Ele se encontra no meio da corrente e a corrente o leva. Sua lei é a grande lei, sua vontade é a grande vontade. Já não lhe é mistério esforço para impor-se como exceção, pois vive harmonicamente com a vida universal. Sua sorte converte-se num equilíbrio estável, que tende a permanecer estável em forma espontânea, porquanto não é produto da força, precário e combatido. Desce uma paz imensa sobre todo o ser, um gozo difícil de compreender de expressar, que é, porém, o mais profundo que o homem conhece. A alma humana, invadida pela febre atual do trabalho e da riqueza, exige resultados menos efêmeros, necessita, para satisfazer-se, de valores indestrutíveis, algo que através do tempo não mude e nem se desvaneça como uma ilusão. Dada a transitoriedade de todas as coisas humanas, somente a evolução, no vórtice de um incessante transformismo pulsante de vida e de morte, constitui o que jamais será destruído. O tempo mede, porém não toca este transformismo, que se muda na forma, se renova sempre sem perder nada na substância que vibra no ritmo grandioso de sua ascensão. Esse movimento incessante, que no mundo inferior é destruição e tormento, é deste modo guiado para a felicidade e se converte em meio de conquista de afirmações eternas. Se os resultados são esplêndidos, o atalho é áspero, difícil de achar e demanda enorme esforço. Porém, não há conquistas grandes sem grandes esforços. A que o homem deve medir-se em uma luta titânica, não já contra os seus semelhantes, senão contra as leis naturais poderosas, invisíveis, tenazes, que estão dentro dele, e são a sua própria personalidade que ele deve, por sua vez, destruir e reedificar, matar e ressuscitar. Esta destruição de si mesmo é o primeiro sofrimento que lhe incumbe enfrentar. Não discerne, de imediato, o verdadeiro caminho. Seu impulso para a felicidade é, em geral, cego e recai sobre si mesmo inutilmente. Acredita poder agarrá-la em forma estável, usurpando-a com uma violação de equilíbrio. Crê possível um absurdo no mundo de leis naturais e que possa se obter o que não se tenha merecido. A força é um atalho cômodo que produz efeitos imediatos, mas também equilíbrios instáveis que prontamente serem a reação natural. Daí o acervo das desilusões humanas, riquezas de energias, porém grande miopia, estimulada pela sede dos gozos, enquanto que a minoria preferiu a estrada mais longa e escabrosa, porém mais segura. A maioria se consome e se revolve na lama a fim de pedir aos prazeres do mundo subhumano um pouco mais de felicidade, numa luta encarniçada em redor de resíduos mesquinhos. Não só insatisfação, mas sempre novas derrotas na inexorável balança da justiça. Quem, em troca, trabalha na senda do bem, vai acumulando créditos. Um dia, daquela mesma lei, lhe emanará espontaneamente a felicidade. Não se atendendo a este equilíbrio, nem à voz misteriosa da consciência que nos admoesta, nem ao furacão de reações que as forças das leis podem desencadear, algo se vai sacrificando cada vez mais ao destino inexorável. A cadeia transmite-se de geração a geração e o déficit acumula-se até esmagar-nos. Então, no fundo de um céu tempestuoso, aparecem os profetas bíblicos que convocam a penitência. Estalam cataclismos que são como banhos de dor, e a humanidade sai purificada como se somente na dor readquirisse seus direitos e somente atrás de um salto tão terrível volvesse a encontrar a possibilidade de retornar ao caminho interrompido de sua evolução. Eis aqui a função da dor. Ela, no karma, destino inexorável,
Provê a quem saldou as dívidas do passado, individuais e coletivas, dívidas que é mister haver expiado antes de poder iniciar a ascensão para uma felicidade maior. A dor, pois, não é somente um fenômeno de reação orgânica e psíquica, senão que responde a uma lei de equilíbrio moral. Promovida de expiação à renúncia, é um meio para a conquista da felicidade, é o instrumento da grande transformação, o caminho da libertação que nos conduz ao mundo super-humano. Eis a reabilitação pela dor que purifica e equilibra, que eleva e avança, que cria acima do instante fugaz. Observamos as condições de vida nos baixos níveis de evolução para encontrar aí a origem da dor. Este é o último elo da cadeia: involução, ignorância, egoísmo, força, luta, seleção, cadeia que, se por um lado termina na dor, representa também um lento caminho ascendente. Este transforma o homem em super-homem, a força em justiça, o mal em bem, realizando a evolução. Destrói as condições de vida inferior onde nasce a dor, em outros termos, transmuda também a dor em felicidade. Assim como, com o uso, a força tende a uma autoeliminação e desaparece, quase reabsorvida em si mesma, mudando-se em justiça. Desta maneira a dor, com evolução, tende a desvanecer-se, porquanto também ela, como regime da força, é um fator transitório, inerente a uma fase de evolução, destinada a ser vencida. As leis de um universo, no qual a dor e a maldade fossem incondicionais e definitivas, não poderiam ser vidas como correspondentes a um conceito de equilíbrio e justiça. A existência seria um delito se não encerrasse, junto com aquelas, uma força para destruí-las. Esta força é a maior de todas, a evolução, destinada a transformar o mal e a dor, que não são senão evolução, em bem e felicidade. Processo espontâneo e inexorável, porém lento, se efetuado com a técnica defeituosa da tentativa, do erro e da emenda. Rápido, ao contrário, se, conscientes da rota e das forças, tratamos de acelerá-lo, guiando-o. A dor nasce do regime de força e de luta necessário para a seleção e o progresso nos mundos inferiores. Não esperemos até ver-nos compelidos por esses estímulos, mas esforcemo-nos para progredir até onde nos seja possível. Anulemos, impondo-nos formas mais elevadas de vida, a fase subhumana e humana, e teremos eliminado a dor. O valor prático e tangível da evolução. O significado deste conceito de evolução que temos elaborado até agora, reside todo nesta anulação. Estas superações de formas de vida, de fases de progresso, são vitórias sobre a dor. O problema da evolução converte-se desde este momento em problema de felicidade, e assim o temos de conceber. Nossa meta será a destruição da dor. Todos os meios que realizam a evolução conseguirão esta destruição, que significa a libertação. Na evolução está, portanto, a libertação. Em tudo o que represente um meio de evolução temos de ver um caminho para a libertação. Os caminhos da libertação são múltiplos, estudemo-los rapidamente. Mister, em primeiro lugar, uniformizar-se à lei do mundo superior que se deseja alcançar, portanto, retidão em todos os atos, como princípio, para alcançar a nobre finalidade da vida, para acelerar, mediante o esforço da vontade, a realização em si mesmo de uma lei mais elevada. É necessária a inteligência para a compreensão da vida, da missão e do trabalho que nos corresponde. É necessária a vontade para seguir o que a mente viu e não o que o interesse e o prazer quiseram. Não se requerem grandes heroísmos, senão a disputa lenta, constante e quiçá mais heróica das provas cotidianas, aquelas que vão cavando na alma o suco de novos hábitos. Uma vez assimilados no instinto, formarão uma nova personalidade. É necessário o esforço, o trabalho da evolução, especialmente no princípio, para passar do mal-estar à adaptação e desta necessidade, por costume, do novo estado.
Desta maneira eliminam-se a tentativa e o erro que engendram a inacabável série das decepções humanas constituem o sofrimento maior e mais penoso com que a lei, em sua reação, impõe o progresso. Queira-se ou não, a evolução é a lei, dura, porém justa, e é mister cumpri-la. Esta é a corrente da vida que arrasta a todos e arrebata os rebeldes. Esta é a vontade suprema. A lei reage contra aquele que resiste, infligindo-lhe a dor como castigo e acicate. Para quem a observa, lutando e vencendo, a dor vai desaparecendo gradualmente. A felicidade, se é uma necessidade absoluta e um direito sagrado de todos, tem de ser conquistada com trabalho e esse trabalho é uma ordem. As leis da vida não admitem ócios, usurpações e nem arrivismos, e dão a cada um o seu justo salário. Mais vale aceitar com satisfação a sua parte proporcional de trabalho do que aguardar que nos seja imposto duramente. A evolução é um trabalho tremendo, mas cria, em troca, os maiores valores, o soma e a sua felicidade, conseguindo o incrível, a destruição da dor desde que se trabalhe adequadamente. É necessário realizar a justiça com a retidão, e a justiça somente pode ser criada com esforço humano. Não pode ser reforma social se antes não foi reforma pessoal e íntima. A renúncia é outro meio de evolução e outro caminho de libertação. Se a retidão é a afirmação da nova forma de vida, a renúncia significa o abandono da velha forma a que se deseja vencer. Para esta antecipação de nova vida, o nascimento do super-homem, é mister que se acabe a natureza inferior, que pereça o homem com tudo quanto de baixa animalidade haja nele. Transe laborioso, luta tremenda do espírito para separar-se da matéria e elevar-se à vida autônoma. Não é um conceito novo. Este da renúncia, já existente nas religiões que altamente o proclamaram, sem conter, aliás, aquela explicação que a moderna psicologia científica requer e que tratamos de dar. A renúncia pela renúncia é um aniquilamento insensato da personalidade, não se justifica como meio de evolução tendente à destruição da dor e ao ressurgimento da felicidade. É melhor, entretanto, deixarmos o desenvolvimento destes conceitos na parte 3, quando estudarmos o ingresso do homem no reino super-humano, onde a dor desapareceu e cumpriu-se a criação do novo ser. A libertação da dor pode ser obtida também em uma forma que parecerá impossível à maioria, por falta da penetração intelectual das causas primeiras, que não ultrapassa o cego instinto de evitar aquilo que desagrada. A dor vence-se por meio da dor, destrói-se pela aceitação, assim como se dobra um inimigo, abraçando-o. Por uma lei universal de equilíbrio, de ação e reação, em um mundo onde nada se cria nem nada se destrói, também no campo das sutis qualidades morais não se neutraliza um efeito senão reconduzindo-o à causa para que aí encontre a sua compensação. Não se anula uma qualidade se não for reabsorvida pela vida. A dor pode desaparecer com a única condição de ser saldado o débito à eterna lei de justiça, no campo moral, social, histórico, econômico, físico e químico. É sempre a mesma lei, a mesma vontade, o mesmo Deus. Somente a ignorância pode pretender o absurdo de enganá-la, esquivando-se a sua reação. Não se defrauda a lei, e quando se pecou mais vale neutralizar o mais depressa possível a reação, sofrendo e pagando, pois, mesmo que fujamos, aquela nos alcançará sempre onde queira. A fim de não agravar o desequilíbrio, nunca devemos rebelar-nos para não incitar a assim chamada ira divina, ou seja, o mais rude contragolpe, pois a elasticidade da lei, a divina misericórdia, por ser tão grande que contém todo o livre-arbítrio humano, acabaria por nos vencer, como um destino inexorável. A dor, pois, eliminando a reação, saudando a de vida, obra a progressiva harmonização e efetivação da lei no eu, ou seja, determina a evolução. Vimos também que existe nos estados inferiores como consequência do regime de luta e de força, pode ser eliminada, superando aqueles estados.
A evolução elimina paralelismo de ações e reações, de cuja mútua penetração surge a criação de uma forma mais elevada de vida, baseada na destruição da dor por meio da própria dor. Eis aqui como é possível considerá-la como um dos principais meios de libertação. Eis aqui o progresso e a dor estreitamente ligados. Eis aqui explicada a utopia do sacrifício e do martírio. Cristo que morre na cruz, redimindo com a sua paixão a humanidade, é o símbolo grandioso que resume este conceito. Sem este conceito da evolução espiritual, a dor é um crime, como no pessimista caos schopenhaueriano. Enquadrado neste conceito, eleva-se a instrumento de criação e de redenção, como na visão de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Concebo a dor como a reação de uma lei que tende a restabelecer o equilíbrio perturbado pelo erro, uma lei que, respondendo a um supremo conceito de justiça, possui a função, por meio de reações, de ensinar ao homem, se bem que respeitando a sua liberdade, os verdadeiros caminhos da vida. O homem possui um instinto seguro que o guia para a felicidade e que é o indicador de sua meta. Ele ensaia todos os caminhos, primeiro os mais absurdos, os que conduzem ao gozo imediato e não ganham, os da força e da violação, e encontra-os todos cerrados pela reação natural da dor que lhe inibe o passo. Até que o destino o obrigue, por trás de infinitas tentativas e erros, a tomar o único atalho possível, o do próprio progresso. Em outros termos, é necessário harmonizar-se com a lei para eliminar cada vez mais a reação constituída pela dor, até que nos graus superiores ela se transforme em renúncia voluntária, ou seja, na aceitação livre do trabalho a que a evolução nos obriga. Quando a unificação do eu com a lei é perfeita, desaparece toda a possibilidade de reações e a dor é vencida. Concebo a dor como um mal transitório que se esgota em sua função, que existe para devorar-se a si mesma, assim como um desacordo é um instrumento para conseguir harmonia, um meio educativo, um acelerador da evolução, um sábio mecanismo pelo qual a liberdade do ser se vê forçada a integrar-se no progresso. Assim entendida, não é uma abjuração, mas pode ser um grande triunfo, máxime se soubermos utilizá-la como instrumento de ascensão. Mesmo em suas formas materiais, onde com maior evidência parece uma derrota, como no mundo orgânico, a dor pode desempenhar função criativa, como é lógico em um universo em que tudo possui um significado e um valor para alcançar o bem. Um mal físico tem função criativa no mundo moral porque se transforma, deste lado, em instrumento de renúncia e de ascensão. É a insuspeita a função biológica do patológico. Eu digo aos que sofrem, valor. Porque o vencido da vida é a mil de um grande batalhador. As horas mais dignas e mais fecundas são as da dor. Em todos os seus graus revela o máximo esforço do ser humano. Eleva-o, ilumina-o e outorga-lhe o direito de olhar a face de Deus. Eis a minha concepção da dor, em oposição à negativa subtração da vida que é o nirvana budista, em oposição, sobretudo, a essa fuga vergonhosa que significa a concepção utilitarista moderna. A dor é energia, luta e criação, tudo aceita para ressurgir numa felicidade maior. O conceito que nos dá o moderno materialismo científico, que é a base psicológica de nossa civilização, é muito diferente. No materialismo a dor não pode possuir funções superiores, é um inimigo e um mal, contra os quais só uma posição é possível, a de defesa. Esta defesa está habilmente organizada pela ciência e pelo trabalho, armas poderosas, mas de concepção unilateral e insuficiente. Não obstante a luta contra a dor seja levada a uma tensão limítrofe do terror, a sua ameaça é incessante e está oculta atrás das grandezas do nosso progresso. A espantosa série de todos os experimentos sociais e econômicos a nada conduz. O homem, ante a desaparição fatal e angustiosa de todas as suas aspirações e ilusões, conserva em seu olhar o sonho vão da felicidade jamais alcançada que se esconde em uma realidade mais profunda e que ele não vê.
Entretanto, nunca foi mais ardente a ânsia de viver do que agora. A ciência fez-nos entrever a possibilidade de um paraíso sobre a Terra. Nunca houve tensão coletiva mais frenética para o prazer. O homem que invoca e ensaia todas as liberdades ignora os caminhos da libertação. Busca a felicidade, embaixo, aumentando seus atributos exteriores, e não as qualidades interiores. Não. A dor não é um acontecimento acidental, é feito de causas próximas e suprimível com estas, mas possui raízes profundas em um mundo onde a ciência ainda não chegou, e responde a funções fundamentais de equilíbrio na economia da vida. Sendo base do progresso humano, está enxertada na vida como um fator de importância excepcional. É o trabalho necessário da evolução que é a essência e a razão de ser de existência. No equilíbrio exato das leis, a dor é indispensável à vida do universo. A mentalidade moderna, absolutamente ignorante de tudo isto, faz o irrisório jogo da supressão das causas próximas da dor. Homens, classes sociais e nações barganham entre si este lastro pesado que dá volta entre eles e permanece sempre igual, porque ninguém o absorve. Tá um cogumelo maléfico. A dor volta sempre a brotar sob novas formas, apesar de tanta riqueza, de tanta civilização e tanto progresso. É mister um jogo mais complexo para suprimir a dor e conquistar a felicidade. É necessário subir com Cristo à cruz e refazer sobre outras bases a vida individual e coletiva. É preciso encontrar na dor uma força amiga cuja função se compreende e se utilize para sua própria ascensão. O que interessa não é acumular poderes, mas fazer um homem. É inútil predicar, ou pretender forçar a história e a evolução. É inútil pedir à alma coletiva uma consciência imediata e provisória, que somente poderá fazer amadurecer provas e as grandes dores, tão somente quando este nosso sistema nervoso, que é o substrato do organismo mais profundo, a alma, desenvolver-se tanto que a máquina animal, para cujo serviço se lhe converte em cárcere, a tal ponto que terá franqueado as suas barreiras, somente então o homem perceberá também as leis morais, assim como hoje, com suas descobertas, começa a vislumbrar as leis da matéria. As leis morais existem, mas estão ainda à espera de seu Newton que as demonstre. Um dia a vida do justo ser uma necessidade universal, porque consequência de uma lei demonstrada e palpável, com suas sanções comprovadas, com seus efeitos insuprimíveis, e que, como tal, governará na realidade a vida imposta como uma obrigação a todo ser racional. Então, ter-se-á completado a educação da besta humana. Não será mais necessário este pobre e único meio de que hoje se dispõe para domar o homem inferior, que é o terror do sobrenatural e do mistério, a ideia de uma divindade que se vinga e castiga, divindade que os fortes se atrevem a desafiar e a que os débeis se curvam por medo, enganando-a com os subterfúgios de uma consciência acomodatícia. Então se verá claramente a lei sábia e terrível, mas inexorável porque despojada dos véus e do mistério, um Deus novo, mais próximo e real, porque estará dentro de nós mesmos, em todas as causas, contra o qual não é possível a rebelião e nem a felonia. Na civilização moderna, contudo, já se está levando a cabo um intenso trabalho de progresso, ainda que com orientação e concepção da vida de todo diferente. Estes são a ciência e o trabalho, instrumentos de evolução que também devem ser incluídos no rol dos caminhos de libertação. Que valor possui o frenético boliço da vida, palpitante de problemas e de lutas, ansioso de conquistas, triunfante com suas descobertas científicas, transbordante de energia tão juvenil e de uma fé tão diversa, sem dúvida cheio de beleza, ainda que primitiva e brutal. Ao som deste grito a alma, já farta de tudo isto e madura, não sente ter encontrado a vida em outras partes. O leitor perdoará se corto e abrevio porque me impus ser conciso. Encontramo-nos diante de dois conceitos opostos. O primeiro se detém nesta vida e neste mundo, onde pretende realizar um paraíso que é sua única meta.
Com a ciência estuda detidamente os meios, e com o trabalho os põe em prática. É todo um fervor de investigações e de ação, um assalto da inteligência às leis ignoradas da criação para submetê-las ao seu próprio gozo e ao seu próprio egoísmo. Um esforço de vontade para dominar o mundo exterior e convertê-lo em um meio para o seu bem-estar. Este conceito tende a plasmar o ambiente de acordo com uma ideia e efetivamente o transforma de maneira assombrosa para fazê-lo a morada imperial do homem. Porém, se transforma a terra, não transforma o homem. Se faz progredir tudo, descuida o valor maior que permanece ignorado, ou melhor, permanece subjugado ao progresso material que, de meio, trocou-se enfim. O espírito triunfa sobre a matéria. Há, porém no perfeito equilíbrio das leis, uma espécie de desforra daquele que, mesmo cedendo seu poder, absorve toda a atividade do espírito e escraviza-o, pois o prazer que experimenta para a satisfação dos desejos é efêmeros, desvaloriza-se com o hábito e consegue somente aumentar as necessidades que converteram o homem em máquina de trabalho. O bem-estar material é uma arma de dois gumes que, se facilita a vida, é também uma cadeia que a oprime. Depois de haver pedido o sacrifício da mais alta atividade que cria os valores morais, tão indispensáveis para a vida, deixa o espírito no vácuo, desorientado, pois carece da paz interior que só deriva da consciência de um fim. E sobretudo não destrói a dor cuja ameaça permanece mais perceptível do que antes. O progresso material pode, pois, ter o seu valor, porém somente quando considerado como necessário ao progresso espiritual. Do contrário, os caminhos da libertação se tornam caminhos da escravidão. O outro conceito, inconciliavelmente hostil à vida presente e ao mundo exterior, aparta-se deles como de um mal irremediável, que se toma em consideração para ser evitado. Descuida do ambiente exterior, não se preocupa em melhorá-lo, considerando não mais a realização de um desejo próprio, mas apenas uma necessidade para a harmonia universal. Alheia-se, assim, da exterioridade do mundo, sonhando com uma vida diferente e distante, numa aparência de passividade. Sua alma vigilante percebe e sente uma realidade e nesta encontra novos poderes, mais vasta percepção, domina forças sutis e maiores, cria os valores morais que regem o mundo, realiza uma expansão e uma afirmação, perante a qual todas as afirmações exteriores resultam irrisórias. Duas concepções diferentes que correspondem a duas evoluções, a da matéria e a de espírito. A primeira é conquista científica, conquista econômica, o aperfeiçoamento das relações sociais, o progresso lento da coletividade, um trabalho grandioso de organização e de cooperação cuja importância seria nécio negar. A outra é conquista interior que aperfeiçoa um único valor, a consciência humana, sistema radical para quitar os males da vida, sistema árduo reservado a poucos espíritos de vanguarda. Duas riquezas e duas misérias. Miséria econômica que pode ser largamente compensada por uma grande riqueza, ou miséria moral que riqueza alguma conseguirá remediar. Seria exclusivismo querer valorizar mais uma coisa do que outra, detestando o progresso econômico que pode, por sua vez, constituir o primeiro passo para o espiritual. Seria visão incompleta apreciar o lento e complicado progredir da grande alma coletiva que se projeta mais para o exterior do que para o interior do indivíduo. Cada um, por si, é elemento insuficiente para o conjunto da vida. São elementos complementares. Duas formas de evolução, o progresso material e o espiritual que se complementam e se condicionam, tendendo a duas criações distintas, uma exterior e outra interior, que se valorizam mutuamente, quase sustentando-se para ascender juntas. A hipertrofia, de um e a atrofia de outro, como acontece na sociedade presente, são o mesmo índice de desequilíbrio. Se os dois conceitos parecem excluir-se por um inconciliável antagonismo devido à inversão dos valores,
Na realidade eles não são mais do que duas metades de um mesmo conceito. Dois polos do pensamento humano, como quem dissesse a alma masculina, concepção ativa e positiva da vida, e a alma feminina do universo, concepção passiva e negativa, destinados a uma completação fecunda. A própria humanidade parece distribuída como em um equilíbrio de partes, segundo as duas metades deste pensamento. Possuímos no mundo dois tipos de civilizações, a ocidental e a oriental. Possuímos presentemente o moderno ocidente europeu-americano, ativo, rico, poderoso e oco espiritualmente, e o antigo oriente asiático, inerte e pobre, mas forjador de religiões, de filosofias e de crenças, à luz do mundo. Dir-se-ia que a humanidade tivesse querido olhar contemporaneamente a vida em duas direções opostas, seja para realizar tudo no presente, ignorando o mais além, seja adiando toda a realização de felicidade para o futuro. Existe em todo caso, um trabalho, pois segundo a lei, todo progresso e todo bem-estar tem de ser ganho mediante um esforço adequado. Para que a matéria evolua é necessário o trabalho. Para que o espírito evolua é mister a dor que, no fundo, não é mais que um trabalho diferente, assim como o trabalho não é senão uma espécie de dor. O Deus utilitário da civilização ocidental o impõe diariamente, assim como o Deus espiritual do Oriente impõe todos os dias uma renúncia. A verdade parece dividida em dois aspectos que são duas metades da Terra. Nenhum deles esgota todo o pensamento nem satisfaz a todas as necessidades humanas. Unificados, porém, são uma só aspiração, a ascensão para a felicidade. O Oriente já não vive mais aqui embaixo, mas aguarda e prepara-se. A par de um enorme tentáculo projetado no mistério do mais além, respira, ébrio de sonho, outra vida mais distante. Esta ideia da função evolutiva da dor, da criação espiritual através do isolamento, não parece brotar senão nos povos maduros. A última flor, talvez, e a mais bela da vida. Quando se atingiu uma certa altura, parece que o ambiente terrestre já não pode mais responder ao grau alcançado. Da impossibilidade de adaptação nasce um desdém pela vida presente. Uma necessidade de superação e de elevação para encontrar no outro lado uma vida mais pura. A iminência de uma realização maior sugere, então, o pressentimento da vida nova, invisível, para os demais. Declinando e desaparecendo neste mundo, a alma lança o grito de sua ressurreição. Uma vida maior, convivência com distintos organismos em ambiente extraterrestre, cuja existência a astronomia começa a vislumbrar, talvez no mistério da subconsciência e do supranormal. Nossa civilização ocidental, com suas máquinas, suas riquezas e sua matéria moral, choca-se com as velhas civilizações asiáticas, sem compreender. Estas cansaram-se de todas as experiências a ponto de ter já perdido a esperança de uma felicidade terrena. Aquela, transbordante de dinamismo e de ingênua fé. Esta incompreensão de ideais de raça provocará choques formidáveis, e destes brotarão a compreensão e a unificação que compendiarão todo o progresso humano. Resumindo, os caminhos da libertação são, antes de tudo, de ordem moral, a retidão que conduz à justiça, a renúncia que leva ao isolamento e à superação, a dor que, expiando, neutraliza a reação da lei e conduz à contínua felicidade. Secundariamente, são de ordem material a ciência e o trabalho, que tendem ao domínio material do mundo. Estes são os meios da evolução espiritual. Este artigo, um desabafo de paixão ajustado a um desenvolvimento racional, aproxima-se de seu fim. Desentranhando conceitos em contínua transformação, da exposição preliminar dos princípios gerais nos acercamos das conclusões. Seguimos o fenômeno da evolução espiritual como um imenso drama através do qual a humanidade ascende desde a força à justiça, desde a dor à felicidade, desde o mal ao bem, desde a matéria ao espírito, desde o ódio ao amor, desde o inferno ao céu.
Assistimos às cenas finais. Está por se resolver o grande fenômeno espiritual. Atravessa-se o momento crítico da superação biológica, pela qual o homem entrará em uma nova vida. Quem sabe ler mais profundamente perceberá neste escrito, junto às argumentações